você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, você amigo, amiga que está nos acompanhando nessa transmissão.
Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui em um formato diferente, mas para o bem da nossa série de reflexões. Nós estamos estudando nesse mês, na verdade já há alguns meses, nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E a nossa expectativa hoje é conversar com vocês um pouco mais a fundo sobre os dons espirituais. Nas últimas duas mensagens, nós falamos um pouco sobre os dons espirituais. Na primeira mensagem, nós demos uma introdução sobre a espiritualidade e a gente falou alguns aspectos da espiritualidade cristã. Nós falamos que a espiritualidade cristã ela é centrada em Jesus, a espiritualidade cristã ela é promovida pelo Espírito Santo e a espiritualidade cristã ela não violenta a nossa humanidade. Então nós trabalhamos essa introdução acerca da espiritualidade. Na semana passada, o pastor Eleilton falou com base no capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 12, dando então um panorama sobre os dons espirituais. Esse tema é tão importante para nós que hoje nós vamos nos debruçar aqui a explicar, a conversar com vocês sobre como cada um desses dons descritos aqui em 1 Coríntios 12, eles se manifestam de forma prática na igreja. Então a nossa proposta de hoje é refletir com você sobre cada um dos dons espirituais. Então eu queria convidar você desde já a organizar aí a sua sala, o ambiente que você está acompanhando conosco esse culto, essa celebração, para que você consiga também aprender um pouco mais da palavra de Deus e ser edificado por ela. Hoje, como eu disse inicialmente, a dinâmica da nossa celebração vai ser uma dinâmica diferente. Nós vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus, vamos cantar louvores e nós cremos que Deus, pela graça dele, vai conduzir esse momento aqui, esse papo espiritual que nós vamos ter aqui, eu, o pastor Eleilton, e a gente espera que você esteja acompanhando aí atento cada uma dessas nossas reflexões. Pastor Eleilton, antes de nós começarmos, eu queria orar com os nossos irmãos, pedir a bênção de Deus para esse tempo que nós vamos ter aqui, e eu queria que você conduzisse essa oração para a gente, pedindo que o Senhor nos abençoasse e que nós tenhamos um tempo aqui edificante para a glória dele. Amém, pastor Felipe. Eu espero em Cristo que a gente tenha de fato um tempo abençoador aqui nessa nossa conversa, Paz do Senhor aí a todos aqueles que estão nos assistindo nessa celebração, nesse formato. E vamos juntos a Deus em oração então, pedir que Ele nos abençoe, que Ele derrame graça sobre essa nossa celebração. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar reunidos nesse formato para continuarmos a nossa conversa a respeito dos dons espirituais. Nós temos estudado a respeito do culto com base em 1 Coríntios durante as nossas celebrações nesse tempo na igreja em Santana. E hoje é mais um desses dias, meu Pai, que a gente vai abrir a Tua Palavra para continuar estudando sobre esses temas dessa carta tão importante que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Fala conosco, ministra ao nosso coração durante esse tempo em que nós estaremos conversando a respeito desses temas. Nós pedimos e nós suplicamos isso para o Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, graças a Deus. Eu queria convidar você a compartilhar o link dessa transmissão para que outras pessoas também pudessem ser edificadas. Aquele irmão que é mais próximo de você, aquele familiar, aquele amigo pessoal, para que ele também possa meditar e ouvir a palavra de Deus com a gente. Antes de nós iniciarmos aqui nosso primeiro tempo de reflexões e meditações baseado nesse texto de 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos louvar ao Senhor e a nossa dinâmica vai ser essa: palavra, louvor, reflexão, a fim de que nós tenhamos hoje um tempo que produza edificação nas nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor juntos em nome de Jesus nesse momento.
Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Deus é bom e a misericórdia dele está sobre a gente. Então nós vamos começar aqui, pastor Elilton, a nossa reflexão hoje um tanto quanto diferente, um pouco mais específica, falando sobre os dons. Nós entendemos que os dons espirituais, ele é fundamental para a vida da igreja. O apóstolo Paulo diz na palavra do Senhor, nas suas cartas, que o dom tem um papel importante na igreja. Então a gente separou esse tempo para a gente conversar um pouquinho sobre os dons. Semana passada você já comentou com a gente de forma panorâmica, né, acerca de cada um desses dons. Mas como que a gente pode classificar? Eu queria que você lembrasse os irmãos um pouquinho do que a gente ouviu na semana passada. Você falou sobre uma possível divisão em relação aos dons na Bíblia, manifestacionais, enfim. Eu acho que vale a pena lembrar como que a gente pode classificar os dons olhando para as Escrituras, não só aqui em Coríntios, mas em outros momentos, outras cartas, outros textos. Como é possível a gente fazer essa classificação para que o irmão, a irmã que está nos acompanhando, o amigo que está nos acompanhando, ele tenha mais clareza sobre o que a gente vai falar especificamente hoje. Ok. Bom, nós fizemos uma classificação aqui, pensando nos dons de maneira geral, de pelo menos três, dividimos os dons em 3 categorias. É importante dizer que toda categorização, ela, de repente, em um momento ou outro, ela pode ser falha e não expressar exatamente, mas é uma tentativa, né? Então nós classificamos aqui alguns dons como manifestacionais, e que são especificamente esses dons de 1 Coríntios capítulo 12, que são dons que não estão subordinados à vontade do portador. Então a pessoa sobre a qual esses dons se manifestam, não é ela que decide quando eles se manifestam, e eles se manifestam em momentos específicos, né? São circunstanciais, então manifestacionais. Uma outra divisão são os dons funcionais ou ministeriais, que são aqueles dons que estão subordinados à vontade da pessoa que possui esses dons. Ela pode desenvolver, inclusive na caminhada da vida cristã, ela vai aperfeiçoando o uso desse dom. Então, são dons que estão em outras listas do Novo Testamento, né? Dom de ensino, dom de serviço, dom de liderança, de governo, enfim. E por fim, os dons direcionais, que são dons específicos para aqueles que lideram a igreja, que é aquela lista de Efésios 4:11. Então são dons manifestacionais, funcionais e direcionais. Essa foi a categoria que a gente apresentou aqui na última semana. Por que é importante a gente ter essa visão? Que nem o pastor Ailton comentou, não é que essa é uma divisão, uma categorização bíblica, assim. É a teologia para ajudar a gente entender o processo de como os dons eles se dão na igreja. A gente tem essa categorização para ajudar na reflexão, para sistematizar um pouco como a Bíblia ensina acerca desse tema. Eu queria ler o texto, pastor Elilton, só para a gente refrescar aqui aquilo que a gente vai tentar abordar hoje de forma clara, né? Então, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, a Bíblia vai dizer assim para a gente: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operações de milagres. E a outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. E a um, variedade de línguas. E a outro, a capacidade para interpretar as línguas. Versículo 11 aqui para a gente encerrar esse trechozinho. Mas um só é o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Antes da gente entrar para falar sobre como cada dom ele se manifesta na igreja e como a igreja pode ser abençoada pela manifestação desses dons, eu acho que é importante falar, em primeiro lugar, sobre o propósito dos dons. Quando a gente olha para a Escritura, para esse texto, o que você poderia dizer para a gente aqui sobre o que Paulo fala acerca do propósito dos dons, para ficar claro acerca daquilo que a gente vai falar daqui para frente, né? O versículo 7 deixa isso muito claro, né? Por que é que os dons nos são dados? Então eles são dados
para o benefício de todos, né? Algumas versões dizem que eles são dados para um fim proveitoso. E que fim proveitoso é esse? O fim proveitoso é a edificação do corpo, a edificação dos cristãos. Então, são dados para que os cristãos utilizem visando a edificação do corpo, né? E também para que eles sejam utilizados no próprio cumprimento da missão também, né? Quando os cristãos estão separados, né? Eles continuam sendo cristãos e sendo igreja onde estão, e essa manifestação pode de repente abençoar outras pessoas, mas é sempre visando a edificação. O dom nunca é dado simplesmente para que a pessoa tenha e possa dizer que tem, né? Isso aí, não é. Talvez seja um dos problemas aqui da igreja de Corinto. Isso aí, eles estavam usando os dons espirituais para competição, né? Qual dom é melhor que o outro? Então estava acontecendo briga na igreja por conta disso. Então, assim, o dom não foi dado para isso. Não foi dado para que eu olhe para o meu irmão e diga, ele tem aquele, eu tenho esse, o meu é melhor que o dele. Então eu sou mais especial, ele é menos especial. Então não é para isso, né? Então é sempre para usar em benefício do outro, o dom espiritual. E isso é uma lição importantíssima que esse texto já nos ensina, né? Que a manifestação desses dons, que nós estamos chamando aqui de manifestacionais, Sim. Eles vêm para a edificação da igreja. Ele não é para gerar uma competição na igreja, ele não é para gerar uma disputa entre os irmãos, muito pelo contrário, é isso que Paulo está esclarecendo. Sim. Aqui. Uma coisa importante que vale a pena você comentar, pastor Eleilton, para ajudar a gente aqui na reflexão, esses dons, eles são exclusivos para consagrados, para ordenados, para pastores. Como que a gente poderia entender a utilização e a manifestação desses dons na igreja? Tem um grupo específico ou Deus pode usar qualquer pessoa dentro da comunidade? Como que isso é à luz da Bíblia? Os dons não são dados apenas para ordenados, né? Isso é claro, de acordo com a Escritura. Os dons, eles são para os cristãos. Então, são os cristãos que recebem dons espirituais para o serviço, inclusive os líderes, né? Mas não existe nenhum tipo de dom que ele é dado para um ordenado. Até mesmo aqueles dons que eu chamei aqui no início de direcionais, né? Aqueles dons são dados para as pessoas que vão atuar à frente da igreja, né? Na liderança da igreja. Mas de repente tem alguém que tem um dom daquele lá direcional, né? Como o dom de mestre, por exemplo, e ele não necessariamente ele ocupa, né? Ele tem o título de pastor, ou ele já tenha sido ordenado ao presbiterato. De repente ele é um cristão mesmo, maduro, que ensina e que, muito naturalmente, vai acabar ocupando alguma posição de liderança, né? Que pastoreia, exatamente. Enfim, então a gente pode entender, baseado na sua fala, que os dons espirituais, a manifestação desses dons, ela acontece para toda a igreja. Para toda a igreja. Não é só o pastor que pode ser usado com esses dons, não é só o líder A ou B que pode ser usado com esses dons, mas toda a igreja. Inclusive os nossos irmãos que estão assistindo, que fazem parte da comunidade do Reino de Deus. Exatamente. Todo cristão. Você é um cristão, um crente em Jesus, você possui dons espirituais para o benefício de outras pessoas. Uma verdade espiritual importante aqui. Uma outra coisa importante, antes da gente entrar e tentar entender dom a dom aqui dentro dessa perspectiva que a gente está propondo hoje, eu cresci, né, uma parte da minha infância, eu ouvi muito acerca disso, que eram 9 dons espirituais. Eram 9 dons espirituais. À luz da Bíblia, são apenas 9 dons? Como é que a gente pode entender isso? Porque às vezes, no nosso imaginário, e obviamente baseado em alguma tradição, alguma coisa que a gente ouve, às vezes a gente fica com essa impressão. Às vezes, olhando só para Coríntios, parece que só existem 9 dons espirituais. São só 9 dons mesmo? Ou não? Não são apenas 9. 9 são presentes aqui nessa lista de 1 Coríntios 12. O problema, e eu também cresci ouvindo falar que eram apenas 9 dons, é que os dons dessa lista aqui, eles eram considerados espirituais. E todos os outros eram chamados de dons naturais. Então eles não eram contados como dons espirituais. O problema é que o Novo Testamento não faz essa diferenciação, né? Todos são dons espirituais dados pelo Espírito Santo. Então nós temos aí no Novo Testamento mais de 20 dons listados. Então não são apenas 9, com certeza. Isso é uma informação importante, principalmente para o nosso contexto, né? Na nossa igreja local. Essa é uma verdade importante que a gente precisa entender acerca dos dons.
nós estamos estudando o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. E esse capítulo apresenta 9 dons. E é esses dons que nós vamos ver daqui a pouco. Mas não significa que sejam apenas esses dons. A Bíblia apresenta outros dons, como você bem lembrou. Então, antes da gente agora falar propriamente dito dos dons, eu queria propor aqui, para que ficasse mais claro para você, ao estudar esse capítulo de número 12, nós vamos estudar aqui 9 dons. E a gente vai tentar falar aqui, com a ajuda do pastor Eleilton, especificamente sobre cada um desses dons. Mas a gente vai fazer uma divisão entre esses dons para que fique mais claro na nossa compreensão. Então, esses dons eles podem ser divididos em 3 categorias para que fique claro a nossa compreensão. A gente poderia dividir esses 9 dons em dons pedagógicos, que a gente poderia destacar aqui a sabedoria e palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Dons sobrenaturais, que a gente poderia incluir a fé, o dom da fé, o dom de cura e o dom de operação de milagres. E também uma terceira categoria, que são os dons comunicativos, que aí a gente teria aqui profecia, discernimento de espírito, a gente teria o dom de línguas e a interpretação das línguas. Então nós vamos iniciar aqui, pastor Eleilton, falando especificamente desses dons que, dentro dessa categorização, seriam os dons pedagógicos. Eu queria começar então falando sobre palavra de sabedoria. E aí eu queria recorrer ao texto bíblico que diz aqui no versículo de número 8: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria. O que seria esse dom? O que seria e como esse dom se manifesta na igreja? E como a gente pode entender esse dom dentro do contexto da igreja de hoje, como ele pode ser aplicado na igreja dos nossos tempos. Então, é sempre importante lembrar, nós estamos falando aqui de dons manifestacionais. Então, esse aqui é um dom circunstancial, é um dom que ele se manifesta num momento específico, né? Essa é a ideia do dom manifestacional. E pra gente, né, todos esses 9 aqui, eles não estão subordinados à vontade da pessoa em que esse dom está sendo manifestado. Então, por exemplo, não sou eu que digo, vou realizar uma cura agora, vou operar um milagre agora. Então vou dar uma palavra de sabedoria agora. Exatamente, eu queria chegar, era exatamente aí. Então não eu que escolho a hora que eu vou dar essa palavra de sabedoria que está presente nesse texto aqui, porque isso aqui é um dom manifestacional, então essa operação acontece de maneira circunstancial. Então, o que seria esse dom de sabedoria? É uma capacidade sobrenatural que o Espírito dá, né? E ele se manifesta em algumas pessoas em alguns momentos em que a pessoa é colocada diante de algum dilema e precisa oferecer alguma resposta. Então, de repente, está oferecendo algum conselho para alguém e aí a pessoa apresenta uma situação que você fica sem saber o que fazer, ou então ninguém sabe exatamente que caminho seguir. Então, é uma capacidade que o Espírito dá para uma pessoa de, num momento específico, né, nesse momento que ela precisa dar uma resposta, enxergar um caminho que, depois que ela apresenta esse caminho, o pessoal, puxa vida, mas faz todo sentido, realmente é o melhor caminho. E aí as pessoas atendem aquele caminho, aquele direcionamento que foi dado, e realmente as coisas se resolvem, né? As coisas se estabelecem. Geralmente, muitas pessoas que trabalham como conselheiras, né? Conselheiro com o Ministério de Família, quem atua no Ministério Pastoral, né? De vez em quando chega algumas situações difíceis pra gente resolver, a pessoa abre o coração pra ti, te conta uma coisa, você, puxa vida, e agora? Enquanto a pessoa tá contando, você já tá ali orando: Senhor, me ajuda, me dê uma palavra aqui, porque eu não sei o que eu vou responder para essa pessoa. E aí a gente pode entender que nesse momento se manifesta então o dom da palavra de sabedoria. Nesse sentido, a aplicação desse dom é nesse contexto. Nesse contexto. Deixa só eu ler um texto bíblico aqui, e eu acho que é até importante para você diferenciar e para ficar claro para todos nós essa questão. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 5, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e se-lhe-á concedido. Tiago fala aqui de uma sabedoria que, a nosso entender, é uma sabedoria mais do cotidiano, da experiência cristã, do dia a dia cristã.
Explica pra gente, tem diferença entre essa sabedoria que Tiago apresenta e nos incentiva a pedir diariamente a Deus, dessa sabedoria manifestacional que Paulo apresenta aqui na primeira carta aos Coríntios? Com toda certeza, eu acho que você até já deu uma dica aí na própria formulação, né? na própria leitura do texto. Essa sabedoria de Tiago é uma sabedoria cotidiana, né? Uma sabedoria do dia a dia mesmo, né? Quando ele fala para pedir sabedoria para Deus. Então, é sabedoria para tomar decisões, né? no dia a dia. Essa sabedoria você vai construindo com a experiência, com a leitura da Escritura Sagrada, né? Enfim, é diferente da palavra de sabedoria, que é um dom que é circunstancial, né? Ele acontece em algum momento, e quando ele acontece, as pessoas, é sempre importante entender, já que o dom é manifestacional, então assim, ele evidencia o Espírito de alguma maneira. Então quando qualquer um desses dons aparece, ele se manifesta, é perceptível, fica claro, puxa vida, realmente, né? Quem está perto e aí ouve a palavra de sabedoria entende, realmente essa é uma palavra de Deus, e como que a gente não tinha pensado nisso? Esse é o caminho. Essa palavra te trouxesse paz, né? Ela gerasse realmente uma pacificação assim, em relação a uma questão. Exatamente, é isso aí. Legal. Então, ainda dentro desse contexto aqui dos dons pedagógicos, a gente falou sobre a palavra de sabedoria. Eu queria ir para o próximo dom aqui no capítulo 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 8. Ele fala assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, que aqui é um outro dom. O que seria então, dentro desse contexto, palavra de conhecimento? Como a gente poderia entender e tentar aplicar na nossa realidade comunitária? Então, tem duas maneiras de entender esse dom, palavra de conhecimento. Tem um grupo de estudiosos que vai dizer que o palavra de conhecimento tem a ver com revelação, né? O que a gente chama de dom de revelação, né? Que Deus dá para certos indivíduos o conhecimento de algum fato futuro, ou revela alguma coisa sobre a vida da pessoa. Essa é uma maneira de interpretar o dom de palavra de conhecimento, né? Mas eu penso que essa explicação ela tem muito a ver com o dom de profecia. A gente vai falar já. Tem mais a ver com o dom de profecia do que palavra de conhecimento. Senão os dois dons, palavra de conhecimento e profecia, se confundem, vão ficar muito, muito parecidos, né? O significado de um com o outro. Eu prefiro entender o palavra de conhecimento, né, como um outro grupo de estudiosos e pessoas que estudam o tema dizem que assim, o palavra de conhecimento tem a ver com o conhecimento que Deus dá para algumas pessoas para falar sobre temas que a igreja precisa ouvir, e temas relacionados ao próprio estudo da palavra de Deus. Então seria um dom ligado ao estudo da Escritura. Então, sabe quando você está estudando assim, você está estudando a Escritura Sagrada, e aí de repente você já passou por aquele texto 1 milhão de vezes. As pessoas que estão lendo o texto já passaram um monte de vezes por aquele texto. Mas aí de repente você tem um insight, assim, uma sacada, você fica, puxa vida, como que eu nunca pensei nisso? Como que eu nunca enxerguei na minha vida esse negócio nesse texto? E é uma palavra que edifica, é uma palavra que de fato traz alimento para a alma, né? E é uma palavra que a igreja precisa ouvir, né? E que está ali mesmo de fato no texto. Eu penso que é um dom que está ligado à própria revelação da Escritura, né? Essa palavra do conhecimento está ligado com a revelação da Escritura Sagrada. É isso, a gente está aqui começando, refletindo, e eu espero que você esteja aí captando, aprendendo, assimilando, e para que isso sirva para a sua vida cristã, para o seu desenvolvimento como discípulo de Jesus. Nós vamos dar uma paradinha aqui para louvar ao Senhor, e na sequência nós voltamos com mais alguns dons, a explicação de mais algum desses dons. Vamos louvar ao Senhor juntos. Queria convidar você aí na sua casa a cantar ao Senhor, a louvar a Ele, porque Ele merece e é digno do nosso louvor. Jesus Cristo.
Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Vamos então aqui começar uma segunda etapa das nossas reflexões, baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, que é o texto que a gente está refletindo, especificamente hoje, sobre os dons espirituais. Agora nós vamos falar aqui sobre aquilo que nós estamos classificando como dons sobrenaturais. Obviamente que todos são sobrenaturais, mas dentro dessa nossa perspectiva, falando sobre dons sobrenaturais, que inclui fé, cura e milagres. Como nós poderíamos, pastor Hilton, compreender o dom da fé no contexto de 1 Coríntios 12? Como esse dom se manifesta na vida da igreja, na vida de um cristão, de um discípulo de Jesus? Esse dom, chamado dom da fé, diz respeito a... É a capacidade sobrenatural que o Espírito dá para algumas pessoas para ter uma confiança incomum que determinada coisa vai acontecer, né? Então é uma confiança incomum que gera, né, que acontece no coração de uma pessoa, e ela passa a acreditar que determinada coisa vai acontecer e aquela coisa realmente acontece, né? Então, quando isso acontece, de repente isso pode estar ligado ao dom de milagres, pode estar ligado à cura, mas é uma confiança incomum. Algumas vezes já tentaram, foi dito também que esse dom pode ser classificado, né, e visto naquelas pessoas que são chamadas de visionárias. Então, aquelas pessoas que de repente projetam, né, tem alguns sonhos no coração de algumas coisas que podem acontecer na igreja, e quando elas compartilham isso com outros, ninguém acredita que não, mas será? Não, mas vamos, se a gente for assim, Deus vai nos abençoar, isso vai dar certo, né? Não, mas será? Vai dar certo, e geralmente dá certo mesmo. Deus coloca esses sonhos, né, e esses insights de coisas que podem acontecer e de coisas que Deus quer fazer no coração dessa pessoa, e por causa dessa fé, dessa visão dela, outros acabam acreditando também. Então aqui diz respeito a essa confiança incomum, né, em alguma coisa, em algum empreendimento, em determinada coisa, né, que vai acontecer, e de fato isso acontece mesmo, né? Dentro desse contexto, a gente poderia dizer que esse momento que nós estamos vivendo, um momento, por exemplo, de pandemia, né, onde as pessoas estão em isolamento social, e o que acontece nesse tempo? Uma certa ansiedade por parte de muitas pessoas, né? Uma vez que às vezes pode faltar o emprego, faltar o alimento, uma situação difícil, uma situação incomum. Então a gente poderia buscar de Deus esse dom, a manifestação desse dom, para suportar, confiando na provisão de Deus nesse tempo difícil. Isso se aplicaria dentro do contexto que a gente está vivendo hoje? Pode até ser aplicado, né, de alguma maneira, mas esse dom aqui, como os outros, ele é um dom circunstancial, né, que se manifesta em alguns momentos, né? Talvez é bom fazer uma diferenciação entre essa fé do dom aqui, do dom circunstancial, com a fé mesmo que a gente tem no nosso coração do dia a dia, igual a sabedoria. Então, quando a gente crê em Jesus, a gente deposita a nossa fé, a nossa confiança em Jesus. E a ideia é que, à medida que a vida cristã vai se desenvolvendo e a gente vai amadurecendo, essa fé vai aumentando, né? Essa fé vai se fundamentando cada vez mais, se desenvolvendo, e a gente vai tendo cada vez mais fé no Senhor Jesus Cristo. É óbvio, se tem algum momento que você está meio vacilando e precisa acreditar mais, é hora de Deus pedindo o dom da fé para que você tenha essa confiança, né? Mas me ocorreu aqui, de repente, né, você falou desse período de incerteza que a gente está vivendo. Então, por exemplo, alguém que tem uma entrevista de emprego e a chance, né, olhando assim as previsões, a chance dele alcançar é completamente nula, mas aí vem alguém e fala, vai lá, você vai conseguir, Deus confia, eu confio, vai dar certo, e esse emprego é teu, né? Às vezes Deus pode colocar isso no coração de alguém, para essa confiança, né? E de repente a coisa acontece mesmo de fato, né? Talvez uma aplicação possível, aí você pode me ajudar na reflexão, é que, diferenciando da fé cotidiana, a fé convencional, se a gente pode dizer assim, esse dom se manifestaria em momentos críticos. Sim. Dessa experiência, por exemplo. A gente está aqui passando um momento de pandemia, a gente continua crendo em Deus, na misericórdia de Deus, mas aí de repente a gente recebe uma notícia difícil. E essa notícia difícil, ela impacta a gente.
E Deus pode manifestar esse dom para que a gente creia que esse período difícil vai passar e suporte isso com galhardia, com confiança. Poderia ser aplicado nesses momentos específicos, dentro desse contexto de Coríntios 12? Olha, talvez possa ser aplicado sim, né? Para esse momento em que a pessoa recebe uma notícia impactante, em que ela precisa de digamos assim, de um plus, né? de um ânimo a mais para sua fé, e aí o Espírito se manifesta e dá uma fé robusta para essa pessoa, a ponto de quem está de fora olhar assim, puxa vida, mas eu numa situação como essa, eu não conseguiria, eu não suportaria, eu não conseguiria passar por essa situação do modo como essa pessoa está passando, né? O que está acontecendo, né? O que tem por trás dessa pessoa que ela consegue enfrentar essa situação dessa maneira? Talvez pode ser uma manifestação, né, do dom da fé, né? E a pessoa recebeu mesmo do Espírito, né, essa capacidade de enfrentar essa situação. Eu li num livro, uma certa oportunidade, que eles fizeram uma aplicação desse dom exatamente no contexto dos cristãos que eram jogados nas arenas de Roma para serem devorados e tudo mais, né? Eles diziam exatamente isso, né? Às vezes os cristãos iam para essa experiência de martírio confiando em Deus, eles iam esperançosos, porque eles sabiam que aquela experiência não é uma experiência final de vida. E o Espírito Santo, às vezes, fazia com que ela suportasse tamanha dor, tamanha aflição, mas confiando de que Deus, de alguma forma, iria sustentá-la e no retorno dele, na volta dele, ele seria recompensado. Talvez esse dom, Eleilton, seja um dos dons que necessita de serem buscados, né? Porque às vezes a gente foca em alguns dons e esquece de outros dons tão importantes quanto, né? Exatamente. Eu acho que dentro desse contexto poderia se aplicar. Vamos então aqui para o próximo dom, dentro dessa categoria aqui dos sobrenaturais, que é o dom de cura. Parece simples, mas eu gostaria que você falasse aí para a gente conseguir ter uma visão um pouco mais profunda. Então, o dom de cura é a capacidade sobrenatural que o Espírito dá, né, para que determinadas pessoas sejam instrumentos através dos quais Deus realiza curas. Então, como que o Espírito se evidencia, né, através da vida da pessoa? Ela se torna um instrumento, né, um agente, né, por meio do qual Deus vai realizar uma cura para determinada doença, né? De repente uma doença física, uma doença emocional. Então a pessoa ora, a pessoa intercede, a pessoa suplica para Deus a cura, e a cura acontece de maneira milagrosa, né, sobrenatural. Então, sem uso de medicamentos, né? É isso que a gente está chamando aqui de dom de cura, né? A pessoa ser instrumento para Deus realizar uma cura. Então, orou, suplicou a bênção de Deus para a cura, e a cura aconteceu de maneira inexplicável, né? Eu acho que é importante, Leilton, seria até bom fazer essa relação, que a gente leu lá no começo, versículo 7, que o propósito do dom é a edificação. A edificação do corpo, da igreja, sim, da comunidade. Às vezes, dentro dessa experiência de buscar a cura, seja para qual for a situação, a gente foca única e exclusivamente no bem-estar daquele que está doente. E, de fato, é uma bênção o fato dessa pessoa ter a vida restaurada. Mas é importante ressaltar também que essa manifestação, ela tem um propósito, né? Ela está linkada com o propósito de glorificar a Deus e de edificar o povo de Deus. Então, eu acho que é importante olhar esse aspecto também, né? Não só focar na transformação da situação, mas em como essa situação implica na glória de Deus e na edificação da igreja, né? Com certeza, quando uma cura acontece, a igreja é edificada, né? Isso é um benefício para a própria pessoa que está sendo curada, mas é um benefício para a coletividade, especialmente quando essa experiência ela é compartilhada. Outras pessoas são fortalecidas, são abençoadas, né, com essa manifestação. E eu acho que esse é um dom que a gente deveria buscar mais, né? Deveria suplicar mais para Deus, para que a gente se torne instrumento através do qual curas são realizadas, né? Muito interessante. Talvez muitos dos que estão nos ouvindo agora, muitos irmãos já tenham presenciado isso, né? Você orou por uma pessoa e aí logo na sequência a pessoa te retornou, né?
Você orou por mim, você não sabe. Sumiu a dor. Estava com uma dor de cabeça terrível. Você orou, parece que tirou com a mão. Sumiu a dor, desapareceu a dor de cabeça, a dor nas costas, tal coisa que estava acontecendo comigo. Então, assim, Deus operou um milagre mesmo. Acho que é importante, irmãos, a gente comentar sobre isso. Porque você já parou para pensar que Deus pode usar a sua vida dentro de um contexto, de uma realidade difícil, que alguém está enfrentando uma doença, usar a sua vida para realizar um milagre. A manifestação do Espírito pode acontecer por meio da sua vida. E talvez fique um incentivo, né? Porque quando a gente recebe uma notícia de que alguém está enfermo, a primeira reação é: vamos pedir para o pastor orar. Não que o pastor não tenha que orar, a gente Sim. ora com alegria, com prazer. Mas eu queria incentivar vocês, né? Aqueles que estão nos ouvindo, a orar pelas pessoas, a colocar a mão sobre elas dentro do contexto que você tiver e orar, porque Deus pode operar esse dom. E eu queria só colocar aqui, acho que vale a pena você comentar, Eleilton, sobre essa questão, né? A pessoa que é usada com esse dom, que Deus utiliza da vida dela para a manifestação desse dom, ela pode se vangloriar? Porque essa é uma questão importante, né? Às vezes a gente procura certos curandeiros, né? Como que isso poderia ser aplicado no dia a dia, na nossa vida, na prática? Como que deve ser a nossa percepção, quanto igreja e como discípulo, que pode ser usado por esse dom? Não pode se vangloriar, porque a manifestação do Espírito é dada para o benefício de todos. Então, é o Espírito quem realiza todas essas coisas. Então, a pessoa que foi curada não por causa desse que foi o instrumento. Ela foi curada por causa do Senhor, por causa do poder de Deus. A glória dele. A glória é sempre de Deus, a glória sempre tem que ser dada a Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, de repente eleger certas pessoas que são pessoas realizadoras de curas, né? E aí começar a procurar essas pessoas realizadoras de curas. Quem cura é Deus, né? E ele utiliza-se de diversos instrumentos, inclusive você pode ser usado como instrumento de Deus para realizar uma cura. E quando isso acontecer, você não tem que ser, agora tem o título de eu sou o que realiza cura. Não, ser humilde, é graça de Deus, é porque Deus é bom. É uma brincadeira que a gente faz de vez em quando, né? A gente tem o costume, em algumas celebrações, fazer oração por imposição de mãos, né, nos irmãos. Sim. E a gente brinca, né, que às vezes algumas pessoas, ela vai na fila só daquela que ela acha que é o mais espiritual, né? Sim. Como se aquela pessoa tivesse o poder para realizar a cura. Então eu fico às vezes pensando, poxa, mas a minha fila aqui não vem. Às vezes essa impressão, essa percepção, ela precisa ser corrigida. Com certeza. E como diz o pastor Eleilton, e o apóstolo Paulo diz isso, né? A manifestação é dada pelo Espírito, é ele que faz, é ele que opera, e a gente dentro desse contexto é apenas instrumento. Para a gente finalizar essa etapa, pastor Eleilton, fala pra gente sobre o dom de milagres. A gente falou sobre o dom de cura. E aí, como que acontece o dom de milagres, como ele se aplica, e a gente pudesse falar um pouquinho qual é a diferenciação nesse contexto entre dom de cura e dom de milagres. Você fez uma divisão no início, né, uma categorização. A gente disse que toda categorização ela é falha, mas elas existem para didaticamente tentar fazer a gente entender melhor alguns assuntos, né? Então essa que você propôs no início mesmo, relacionada a esses 9 dons. 3 deles foram categorizados como sobrenaturais. É óbvio que dessa lista aqui todos são sobrenaturais, mas é só por conta da natureza, né, do que acontece quando esses 3 dons aqui são manifestos. Todos eles estão meio que interconectados, né? Porque uma pessoa que é instrumento de Deus para realizar uma cura, essa oração que ela faz por cura, ela é investida de uma grande confiança de que Deus vai realizar a cura. Então a fé tá conectada aqui de alguma maneira, né? E se a cura acontece mesmo, né, a cura acontece de maneira miraculosa, milagrosa, sobrenatural, como a gente chama isso? Isso é um milagre. Isso é um milagre. Então a cura, ela é um milagre. O dom de milagre aqui é uma capacidade, né, sobrenatural que o Espírito dá para algumas pessoas para realizar obras miraculosas mesmo, né? Obras que não podem ser explicadas utilizando simplesmente as leis naturais. Então cura é um milagre, só que esse dom ele é mais do que
mais do que simplesmente cura, né? Então, não sei se vocês já ouviram experiências, né, de pessoas que precisavam que não chovesse em determinado dia, ou que precisava que chovesse, né, e orou a Deus, e aí do nada o tempo mudou de uma hora para outra e Deus atendeu aquela oração. É como se esse dom contrariasse as leis naturais. É isso aí. Uma ideia mais ou menos assim. Isso aí. E quando ele acontece, ele contrariou uma lei natural. Não era para aquilo acontecer naturalmente, mas por uma intervenção sobrenatural, miraculosa de Deus, aquilo aconteceu. E a pessoa foi um instrumento. A gente vê isso no Novo Testamento muitas vezes, né? O próprio andar sobre as águas, né? Ele desafia as leis naturais. Sim. Água ser transformada em vinho. A ressurreição. Andar sobre as águas, ressurreição. Transformação de pão e de peixe, né? Multiplicação, né? Multiplicação de pão e de peixe. Isso é milagre, né? Desafia as questões naturais. Sim. E transpassa isso, se torna algo assim inexplicável. Inexplicável. Exatamente. Legal. A gente vai dar uma paradinha agora, louvar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor. Depois a gente volta para a gente finalizar aqui o nosso papo sobre os dons espirituais. Vamos louvar ao Senhor. Oh, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, os céus se revestem de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sejam encapelado mar, a ira dos homens, o gelo do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba
Amém? Graças a Deus. Deus seja louvado. A gente vai caminhar agora aqui para a nossa última reflexão e os apontamentos aqui baseado nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Pastor Lilton, nós chegamos agora nos dons que nós chamamos de comunicativos, né? São aqueles dons que têm um caráter que envolve a comunicação. E eu queria que você falasse então para a gente, introduzisse aqui o dom de profecia. Como o dom de profecia pode ser explicado e como ele se dá na vida da igreja, no dia a dia da nossa realidade. Sim. Profecia, de maneira objetiva, é uma revelação que Deus traz de maneira espontaneamente de alguém, e a comunicação dessa revelação é o que a gente chama de profecia. Então Deus faz com que determinadas pessoas, né, tenham esse desejo, essa percepção, né, de que Deus está querendo que elas levem determinada mensagem a um terceiro, uma outra pessoa, né? E aí é lógico, a própria Bíblia Sagrada, ela apresenta para a gente alguns parâmetros para você saber que realmente é esse dom que está em manifestação, é esse dom que está acontecendo. Inclusive na própria sequência aqui dos nossos estudos sobre 1 Coríntios, nós vamos chegar lá no capítulo 14, que vai tratar só de profecia e o dom de línguas, né? Que eram os dois dons que estavam dando mais problemas lá na igreja de Corinto. Mas em 1 Coríntios 14, Paulo fala que a profecia, ela é para edificação, exortação e consolação. Então, quando uma profecia acontece, né, esse dom está se manifestando, então ele se manifesta, né, para que uma pessoa seja encorajada, para que uma pessoa seja exortada, para que uma pessoa seja consolada, né? Nessa comunicação, é uma comunicação que é um ser humano que está fazendo mesmo, né? Deus trouxe de maneira espontânea, mas quando eu comunico isso a alguém, eu não estou comunicando como se fosse o próprio Deus que estivesse ali encarnado falando, né? Eu vou comunicar essa mensagem que eu estou entendendo que Deus está pedindo para eu trazer para essa pessoa, né? Então esse dom é um dom que se manifesta, nós acreditamos nele, é um dom que tem que estar alinhado com a palavra de Deus, né? Romanos 12 fala que a profecia tem que ser de acordo com a medida da fé, e a fé ali é a fé cristã, a fé objetiva, a fé ligada à crença, à convicção. Então a fé ali é a própria palavra. Então um recado, né, um suposto recado de Deus que contraria princípios bíblicos, eu tenho um pouco de dificuldade de entender esses recados de Deus, né? A gente comentou na nossa etapa anterior sobre essa profecia estar ligada com revelação, né? Porque dentro do contexto evangélico, essa ideia da revelação é muito comum, né? É como se a pessoa estivesse prevendo o futuro. Tem alguma relação? Como que a gente pode aplicar essa ideia, né, de uma previsão do futuro? Porque normalmente a pessoa diz assim, Deus me deu uma revelação, e essa revelação é que isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. Tem alguma relação com profecia aqui? Ou ela está mais ligada a essa linha que você trabalhou no começo, que é uma aplicação de forma direta de Deus, uma verdade que tem um acordo com a palavra de Deus? Como que a gente pode entender e fazer uma relação com essa questão que é bem popular dentro do meio evangélico? É tão popular essa ideia, porque eu já ouvi gente dizer assim, tal pessoa disse que estava falando em profecia, mas o que ela falou eu já sabia, né? Então isso não é profecia, né? Uma profecia que tenha um texto bíblico, por exemplo, né? Que a pessoa está citando um trecho da escritura, isso não é profecia, né? Acontece que, de acordo com o que a Bíblia chama de profecia, é uma profecia sim, é profecia para edificação. Lucas capítulo 1 fala que Zacarias profetizou a Deus dizendo, aí tem o cântico dele, e no cântico o que mais tem naquele cântico é texto bíblico. Então é uma profecia com palavras de Deus. Então Deus pode querer que você, né, trazer de maneira espontânea na sua mente o desejo de compartilhar com alguém alguma verdade da escritura que de repente vai ser importante para aquela pessoa. Mas aí uma profecia pode conter alguma coisa relacionada à vida de alguém, especificamente à vida de determinada pessoa. Isso pode acontecer. Inclusive Paulo diz em 1 Coríntios 14 sobre isso, no versículo 25, ele diz assim: ao ouvirem os pensamentos secretos deles serão revelados, eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato Deus está aqui no meio de vocês. Então é possível
Deus revelar alguma coisa secreta da vida de alguém, sim, né, por meio desse dom. É óbvio que se Deus fizer isso, Ele não vai fazer para que essa pessoa seja humilhada publicamente. Deus não é Deus de confusão e Deus não está interessado que nenhuma pessoa seja humilhada de maneira pública. Os dons são dados para o benefício. Então, se Deus está revelando alguma coisa de alguém para mim, é para que eu converse com aquela pessoa, e o objetivo de Deus fazer isso é que aquela pessoa caia em si, se arrependa, mude de postura. É para o bem dela, não é para que ela seja execrada publicamente, né? Exposta, e todo mundo fica apontando o dedo para ela. Então esse não é o objetivo. Infelizmente, muitas pessoas usaram inadequadamente esse dom, né? E às vezes até de maneira carnal, né? Até sabiam mesmo alguma coisa da vida de alguém e aí quis usar o dom de profecia como desculpa para publicamente humilhar alguém. Deus está revelando. Isso aí. Uma coisa que ela já sabia. Sim. Então, eu acho que dentro desse contexto, de fato, é importante a gente pensar, né? Porque às vezes as pessoas, elas têm essa percepção acerca do dom de profecia, e como você comentou, ele tem esse aspecto mais de edificação mesmo. Seja uma exortação, seja uma palavra de incentivo, de ânimo, mas o propósito do dom sempre vai ser promover edificação na vida da igreja, da comunidade. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizer para mim que ela tinha recebido uma profecia que era para ela tomar cuidado com a vizinha, porque a vizinha estava com inveja dela. E aí a pessoa falou: então, agora eu não estou conversando mais com a minha vizinha, porque ela está com inveja de mim. Como assim? Não, é porque a tal pessoa falou para mim, que ela me profetizou, que era para tomar cuidado porque ela estava com inveja. Mas a vizinha, o detalhe é que assim, essa pessoa e a vizinha, elas congregavam na mesma igreja. Elas eram irmãs em Cristo, e aí você tem uma profecia dizendo que essa aqui está com inveja dessa. Então, uma profecia que está semeando uma contenda, uma profecia que está semeando discórdia entre duas pessoas. Então, assim, não dá muito para... Isso não combina muito com a Escritura Sagrada. Então, você precisa... Profecia tem que passar pelo crivo da Escritura Sagrada. Se é sobre alguma coisa futura, joga lá coloca ali na gaveta ali das profecias. Vamos ver se vai se cumprir, né? Porque tem um dom na sequência aqui que pode ajudar também nessa Sim, com certeza. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em conta. Uma outra coisa que eu percebo também, olhando para a Escritura, é que a maioria das profecias bíblicas, elas eram assim diz o Senhor. Olhando para o Antigo Testamento. Os profetas, eles, assim diz o Senhor. Aí eles começavam, né, a revelar aquilo que Deus estava dizendo, né? Agora, a maioria das profecias modernas eis que te digo, meu servo. Como se o próprio Deus estivesse ali, como se ele tivesse encarnado, ele tivesse tomado conta do corpo da pessoa e estivesse agora movimentando a boca da pessoa. Então eu acho que a gente só precisa tomar esse cuidado, né? Porque parece que nem não é isso que acontece de acordo com o próprio Novo Testamento, né? É isso, meu irmão, minha irmã, que Deus esteja iluminando a sua mente para que você consiga compreender a importância desses dons para a igreja, para a nossa edificação, mas a manifestação e a realidade, a dinâmica disso dentro de um contexto bíblico, né? Na sequência a gente tem então o discernimento de espíritos. Como que a gente pode entender esse dom e tem alguma relação com outro dom? Como que a gente pode compreender esse dom especificamente aqui? Ele está no... Como a gente falou, aqueles 3 outros dons eram bem conectados, né? E esses 4 aqui são bem conectados também, porque o discernimento de espírito serve para... É a capacidade que o Espírito dá de você entender se determinada manifestação ela é de Deus mesmo, ou ela é uma manifestação carnal, ou é uma manifestação satânica às vezes, né? Então, por exemplo, eu disse que o dom de profecia é a pessoa receber de uma espontânea revelação à mente. Ela sente, ela tem a percepção que Deus está querendo que ela fale com alguém, né? Mas como ela pode ter certeza que isso realmente é Deus que está pedindo para ela falar para essa pessoa? Então, se ela já passou aqui no crivo da palavra de Deus, né? Essa mensagem está alinhada com a Escritura Sagrada, enfim, e ainda assim tem dúvida, é bom orar a Deus pedindo. É bom orar a Deus pedindo o discernimento do Espírito, para saber se realmente é uma coisa de Deus mesmo, né? Ela levar essa palavra à frente. Então esse é o dom de discernimento de Espírito, né?
aproveitar aqui, irmãos, dentro desse contexto, dessa janela que esse dom abre pra gente, e eu quero incentivar você que está nos ouvindo, principalmente os membros aqui da nossa igreja em Santana, a perceber o quanto isso é importante para a igreja. Porque a gente vive numa geração, numa época principalmente, em que você ouve muita coisa. Você está aqui ouvindo a gente, mas você pode abrir uma outra janela e ouvir uma outra pregação, e ouvir várias pregações, né, ao mesmo tempo. E às vezes a gente costuma, pastor Eleilton, valorizar aquilo que mais agrada ao nosso coração, e a gente esquece de fazer essa pergunta, se isso tem a ver com as Escrituras, pedir a Deus o discernimento daquilo que a gente está ouvindo. Então eu quero incentivar você, busque de Deus para que você tenha uma vida espiritual saudável, para que a igreja seja edificada. A manifestação desse dom, o dom de discernimento de espírito, para que você não sofra nesse mundo evangélico brasileiro que a gente vive, dessa contaminação, dessa toxologia gospel que a gente vê aí no dia a dia, dessas coisas que a gente ouve, para que Deus te dê sabedoria e para que você esteja centrado na vontade de Deus. A gente pode falar depois, futuramente, mais sobre isso, mas eu acho que é um dom importante que o Espírito manifesta na gente para que a gente tenha aí uma vida cristã edificada e edifique uns aos outros. Agora a gente vai falar sobre o dom de línguas. Pastor Eleilton, como é que a gente poderia entender esse dom de línguas, como ele se aplica na realidade da igreja e como a gente pode buscar isso de Deus e como isso pode promover edificação na gente e também na igreja, sendo utilizado de maneira bíblica? Então, o dom de línguas é uma capacidade que o Espírito dá para algumas pessoas falarem numa língua ininteligível, numa língua não aprendida em escola. Então esse dom de língua aqui não é um dom para falar língua estrangeira. Sim. Eu não sei determinado dialeto, de alguma nação, e eu começo a falar esse dialeto do nada. Não, é uma língua ininteligível. É um dom altamente devocional. Quem fala em língua, de acordo com 1 Coríntios 14, fala com Deus em mistérios, porque ninguém o entende. Então é uma língua de oração, A pessoa está conversando com o próprio Deus. É uma língua ininteligível em que a pessoa é edificada, enquanto conversa, enquanto glorifica a Deus. Ela pode glorificar ou louvar a Deus em língua. No 1 Coríntios 14 fala inclusive de louvor em língua, Então a pessoa ora ou canta nessa língua ininteligível. Eu penso que vale a pena comentar um pouquinho mais, Eleilton. Eu queria sua ajuda para ajudar os nossos irmãos a entenderem, porque às vezes a gente tem uma impressão um tanto quanto superficial desse dom. Às vezes a gente vê algumas expressões, por exemplo, principalmente dentro do contexto evangélico, a pessoa falando em línguas como se fosse uma exortação a uma outra pessoa. Isso tem a ver com essa expressão do apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 12? Falar em línguas tem a ver com esse contexto de exortação ou de direcionamento a uma palavra a uma pessoa? Ou não? Ou tem um outro aspecto que o texto evidencia, que tem muito mais a ver com a aplicação dele na nossa vida? Por que eu estou dizendo? Porque quando a gente entende isso, a forma como a gente busca e vive essa experiência, ela muda. Eu acho que ela tem um outro sentido. Como é que a gente poderia entender isso de forma um pouquinho mais profunda, só para ficar mais claro como esse dom se dá na vida do cristão, do discípulo? Sim, eu acho que até para dar essa resposta eu vou entrar no outro dom que está estritamente ligado a esse, que é o dom de interpretação das línguas. Porque, de acordo com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, até mesmo a pessoa que fala em línguas, ela não sabe o que ela está falando. A mente fica infrutífera. Então ela é edificada, mas ela mesma não sabe o que ela está falando. Ela só sabe se houver interpretação. Então é um outro dom que está estritamente ligado aqui, que é o dom de interpretação das línguas, que é a capacidade que Deus dá ou para a pessoa, ou para uma outra, ou para um terceiro que está ouvindo ela falar em língua, entender o que está sendo dito em línguas. E aí o que você disse é muito legal, porque assim, quando a gente pega o significado das línguas, as línguas são uma oração que a pessoa está fazendo a Deus.
é uma fala direcionada a Deus. Ela está conversando com Deus em outras línguas. Então, se essa língua é interpretada, então essa interpretação nunca será uma fala direcionada a uma pessoa, né, para exortar alguém, né, para chamar a atenção de alguém, até para encorajar alguém. Por quê? Porque quem fala em língua fala a Deus em mistérios, ninguém entende. Parênteses, aí você continua com os assuntos. Sim. Só um parênteses mesmo. Porque isso é muito comum. Às vezes eu já tive essa experiência de ver em algumas realidades, na experiência da vida cristã, a pessoa falar em línguas e aí alguém interpretar essas línguas como se Deus estivesse exortando a igreja, né? Falando em relação à igreja ter uma postura mais santa. Então, se você pudesse seguir esse raciocínio. Então, normalmente quem interpreta a língua, o que ele interpretaria tem a ver com um louvor a Deus, uma oração a Deus, alguma coisa desse sentido. Exatamente. Porque a língua é uma fala direcionada a Deus. É um louvor a Deus ou é uma oração a Deus. Nunca uma mensagem para um terceiro, né? Então, assim, não tem muita lógica Deus entregar uma mensagem para alguém numa língua que ninguém conhece. Então, assim, se não houvesse a interpretação naquele momento, a mensagem seria infrutífera. A mensagem não ia ser entregue, então, para ninguém. Então, não faz sentido. Deus não daria uma mensagem numa outra língua. Em Atos 2, aquelas pessoas que estavam do lado de fora ali da casa, lá onde aconteceu o derramamento do Espírito, e aqueles 120 falaram em outras línguas. O texto lá diz que eles chamaram a atenção e se aproximaram daquela casa, do cenáculo, porque eles ouviram falar das grandezas de Deus. Ouviram falar das grandezas de Deus. Então, aquela língua foi interpretada, teve um milagre na audição lá. E eles conseguiram entender o que estava sendo falado em língua. O que estava sendo falado? Das grandezas de Deus. Porque quem fala em língua está engrandecendo a Deus. Esse dom de Deus dando um recado, ou Deus entregando uma mensagem para uma outra pessoa, isso é profecia. É o dom de profecia. Pastor, mas pode acontecer as duas coisas juntas? Pode. Atos 19 diz que depois que Paulo ora por um grupo de discípulos, que eram discípulos de João, o texto diz que eles falavam em línguas e profetizavam. Então são dois dons acontecendo simultaneamente. Ao mesmo tempo que eles estão orando a Deus aqui noutras línguas, eles também estão profetizando. Mas veja, não é falando em línguas e interpretando as línguas. É falando em línguas e profetizando. São dois dons acontecendo. Uma oração numa outra língua, a pessoa com Deus, e ao mesmo tempo essa pessoa tendo percepções de palavras que Deus quer transmitir ao outro. Então ele fala em línguas aqui e profetiza, não interpreta a língua. Essa fala a um terceiro não é uma tradução dessa língua dele a Deus aqui, porque aqui é uma oração. A nossa oração, querido irmão, irmã, você que está nos acompanhando, é que essa nossa reflexão, esse nosso papo esteja sendo produtivo e frutífero, esteja gerando edificação na sua vida, para que você cresça nesse conhecimento, especificamente dos dons, que é um tema tão importante para a igreja e às vezes tão negligenciado, né, pastor? Para a gente finalizar, em relação aos dons, qual incentivo você daria para os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, né? A gente está se dirigindo especialmente aqui aos membros e irmãos da Igreja de Santana, diante desse texto, que é um texto profundo do apóstolo Paulo, onde ele coloca questões importantes para que o cristão reflita e a gente aprenda. O que a gente poderia olhar para esse texto e ao pastorear a igreja, incentivar os irmãos, qual palavra você poderia dar para que você pudesse incentivar os irmãos, para que eles olhassem para esse texto com uma expectativa de viver isso no dia a dia da comunidade? O desafio e a palavra que a gente dá é para que nós, como comunidade, desejemos cada vez mais que esses dons se manifestem na nossa vida. O Espírito se torna evidente a partir de nós quando esses dons aqui quando esses dons se manifestam, e toda a comunidade é beneficiada. Então, quão interessante seria se cada vez mais nós tivéssemos na nossa comunidade gente evidenciando o dom de palavra de sabedoria,
Quantas pessoas não seriam orientadas, né, diante de algumas questões difíceis com esse dom? O dom de palavra de conhecimento, né? Alguém que entende de maneira clara uma revelação da Escritura e comunica para a igreja aquilo que a igreja precisa saber a respeito daquele assunto. O dom de profecia, né? Então você está tendo aí uma percepção de que Deus quer que você comunique um recado para alguém. Deus está incomodando você, que você precisa falar alguma coisa para determinada pessoa. Então fale, passou pelo crivo aqui. Esse recado, ele não é contra a palavra de Deus. Ele não é algo que vai trazer destruição para a pessoa. Então, mesmo hipoteticamente, pensando, se não for uma profecia, mas pelo menos vai contribuir de alguma maneira para a edificação de alguém. Se é uma palavra de edificação, de consolação, então compartilhe essa palavra e oremos para que Deus de fato nos use com esse dom, com o dom de profecia, com os dons da fé, da cura e de milagres, né? Cura de milagres, que o quanto a nossa fé não poderia ser edificada ainda mais, né, com pessoas, com Deus usando pessoas como instrumento para que milagres aconteçam, para que curas aconteçam. Então, discernimento de espíritos para entender as manifestações espirituais que acontecem na igreja, né? O dom de línguas, né? O dom de línguas também, que é um dom presente aqui em 1 Coríntios 12, né, que é um dom altamente devocional e que contribui para a edificação da igreja quando é interpretado, né? Então, por isso que tem uma interpretação junto aqui. Ele é um dom altamente devocional. Então, todos nós deveríamos desejar esse dom, buscar esse dom, né? Até para melhorar ainda mais a nossa vida devocional. E quando ele é interpretado, ele pode inclusive beneficiar a própria igreja, né? Paulo fala em 1 Coríntios 14 na igreja, né? Na reunião do povo de Deus, na coletividade, que esse dom precisa ser interpretado para que as pessoas entendam o que está sendo dito e que elas também possam ser edificadas, porque há edificação comunitária quando há interpretação desse dom, né? Quando o dom é interpretado, e aí todos podem glorificar a Deus e dizer amém, né, aquilo que está sendo dito. Quando isso não acontece, então ninguém está entendendo, é uma edificação mais pessoal. A pessoa pode até orar em línguas na igreja, Paulo não proíbe em 1 Coríntios 14, ele apenas pede para que seja consigo mesmo e com Deus, né? Pede para que a pessoa seja um pouco mais contida, né? Paulo diz em 1 Coríntios 14 que ele fala mais língua do que todos os cristãos e ele queria que todos tivessem essa experiência. Então é um dom junto com os outros que a gente deve desejar, que a gente deve buscar esses dons para que o Espírito cada vez mais seja evidente na nossa vida e na nossa comunidade. Irmãos, é o nosso incentivo a vocês. Nós dedicamos um tempo para conversar sobre esse tema, porque a gente entende que ele é fundamental, ele é importantíssimo para a vida da igreja. E eu queria desafiar você, ainda nesse culto, nós vamos orar daqui a pouco, nessa celebração. Ore a Deus, peça a Deus para que Ele tenha misericórdia da nossa comunidade, das nossas vidas, para que nós possamos viver isso. Porque é o Espírito quem traz vida à igreja, à comunidade do Reino de Deus. Pastor Eleilton, vamos orar pedindo a Deus uma bênção sobre os nossos irmãos, para que Deus continue nos fortalecendo, conduzindo a nossa igreja a essas experiências espirituais à luz da Escritura. Vamos orar, irmão Jesus? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que foi lida e está sendo refletida nesse momento. Nós pedimos, Senhor, que cada palavra que foi dita aqui gere edificação no coração dos nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando. E rogamos especialmente a tua presença e o cumprimento dessa palavra na vida da nossa igreja local. Glórias a ti, Senhor. Que o Senhor nos conduza, Pai, a experiências sobrenaturais à luz da Tua Palavra e que nós possamos desfrutar da presença do Teu Espírito em nós. Manifesta, Senhor, os Teus dons no meio da Tua igreja, operando milagres, maravilhas, principalmente em um mundo cético, um mundo sem esperança. Que a Sua igreja continue sendo, Pai, aqui em Santana e em todo o mundo, uma expressão da Tua glória, da Tua graça para esse mundo. Oramos em nome de Jesus e pedimos ao Senhor
que a tua graça e misericórdia permaneça sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Não há poder maior que o de Jesus. Acima de tudo que existe, Ele está. Maior que tudo que se pode conhecer. Sobre tudo soberano é. Não há um rei igual ao nosso rei. As suas maravilhas incontáveis são maior do que riquezas ou tesouro e bens. Não há Deus tão grandioso assim. Lá na cruz padeceu Jesus sem merecer, sofreu vergonha e dor. Lá na cruz sua vida deu em meu lugar. Não desistiu o meu Senhor. Não há poder maior que o de Jesus. Acima de tudo que existe, Ele está. Maior que tudo que se pode conhecer. Sobre tudo soberano é. Não há um rei igual ao nosso rei. As suas maravilhas incontáveis são maior do que riquezas ou tesouro e bens. Não há Deus tão grandioso assim. Lá na cruz padeceu Jesus sem merecer, sofreu vergonha e dor. Lá na cruz sua vida deu em meu lugar. Não desistiu o meu Senhor. Lá na cruz padeceu Jesus sem merecer, sofreu vergonha e dor. Lá na cruz sua vida deu em meu lugar. Não desistiu o meu Senhor. Sua vida deu em meu lugar. Não desistiu o meu Senhor. Amém, graças a Deus, meu irmão e minha irmã. A gente quer desafiar você, a gente fez uma iniciativa aqui na nossa igreja que é o Respondecast, né? A ideia era que nas nossas pregações nós tivéssemos a oportunidade de ouvir as suas perguntas, e a gente disponibilizou um número de WhatsApp onde você poderia mandar as suas perguntas e a gente faria então um podcast respondendo essas perguntas.
Obviamente, por uma série de questões que os irmãos acompanharam aqui na nossa igreja nos últimos meses, nós não tivemos condição de responder a todas as perguntas que chegaram a nós. Mas eu queria te incentivar, especialmente nesse capítulo 12 de 1 Coríntios, nesse papo que nós tivemos aqui, se você tiver alguma pergunta, alguma questão que você gostaria que nós conversássemos ou respondêssemos, que você enviasse para o número que está aparecendo aqui na tela desse vídeo, e a gente vai tentar, com a graça de Deus, unir a sua pergunta com as outras perguntas que nós temos já na primeira carta de Paulo aos Coríntios, para tentar aqui no bate-bola responder essas perguntas que ficaram aí e foram levantadas, tá bom? Então fica aí o nosso incentivo para você. Nesse momento nós vamos fazer uma oração específica em favor das ofertas, dos dízimos. Os irmãos têm acompanhado que nesse período nós estamos praticando a contribuição cristã de maneira virtual, obviamente por conta da impossibilidade de estarmos aqui presencialmente. Eu quero incentivar você a participar também desse momento de adoração a Deus. Nós entendemos que a oferta cristã é uma prática do cristão, do discípulo de Jesus. Se você está nos assistindo e não pertence à nossa igreja, nós não gostaríamos que você ficasse constrangido. Se você quiser ofertar, vai estar aparecendo aqui na tela do vídeo o número da nossa conta, um QR Code onde você pode ser redirecionado para uma plataforma e poder ali fazer então a sua oferta de maneira segura, mas não sinta constrangido. Aos nossos irmãos e irmãs que congregam aqui na nossa igreja, nós queremos incentivar você. Continue contribuindo, dizimando ao Senhor, porque a sua oferta, a sua colaboração, a sua contribuição está sendo empregada na manutenção da obra do Senhor aqui na nossa igreja. Vou pedir para o pastor Eleilton orar ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre a vida dos nossos irmãos, para esse tempo de oferta e contribuição. Amém. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti nesse momento a vida de cada um dos nossos irmãos, daqueles que estão nos ouvindo nesse momento, que estão participando dessa celebração. O Senhor conhece a necessidade, meu Deus, de cada um dos Teus filhos, e eu oro pedindo que o Senhor continue cuidando, Deus, especialmente das questões materiais. O Senhor sabe das necessidades que cada um de nós possuímos, meu Deus, e eu suplico a Tua bênção agora para casa, para o lar de cada um dos Teus filhos, para o sustento de cada um deles, meu Pai. No nome de Cristo, nunca deixe faltar o pão de cada dia, Senhor. E continue sendo esse Deus provedor que o Senhor é. Deus que cuida, o Deus que sustenta cada um dos Teus filhos. Eu suplico a Tua bênção sobre eles, sobre aqueles que vão participar também desse momento de generosidade, que na entrega de dízimo ou de oferta, Deus, isso seja um sinal, um gesto de adoração ao Teu nome recebido por Ti. Eu suplico e peço isso no nome de Jesus Cristo. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã, amigo e amiga que está nos acompanhando. Nós estamos chegando ao final da nossa celebração. Eu queria lembrar você de um recadinho importante em relação a esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos participando como igreja local de um projeto da nossa instituição aqui em São Paulo, que é denominado Promessa Solidária. O que é o Promessa Solidária? É uma ação da nossa igreja no estado de São Paulo, melhor dizendo aqui na cidade de São Paulo, né? Direcionada para a arrecadação de alimentos, de mantimentos, de agasalhos para as pessoas que mais precisam, principalmente nesse momento de pandemia e de isolamento. Então, todos os sábados, até o final dessa crise, nós vamos estar aqui na nossa igreja das 10 da manhã às 13 horas, recebendo a sua doação. Então, se você puder trazer aqui, vai ser ali no carro mesmo, você passa em frente à nossa igreja, vai ter os nossos colaboradores ali, os diáconos, eles vão pegar a sua doação, a sua contribuição e fazer aqui a contabilização para essa campanha. E se você não puder vir aqui na igreja, você pode acessar aí o site promessasolidaria.org. Lá você vai ter todas as informações que você vai poder então fazer a sua contribuição em espécie, em transferência, enfim, em depósito, da maneira que for mais tranquilo para você. Eu oro para que você participe tendo condição, e se você precisar de alguma ajuda, você que pertence à nossa igreja, à nossa comunidade, envia um WhatsApp, eu preciso de ajuda, ou enfim, para esse número que está aparecendo aqui, que a gente vai entrar em contato com você e tentar ajudar naquilo que for possível.
Deus abençoe você, obrigado por ter ficado conosco até aqui. Quero incentivar você a compartilhar esse link para que outras pessoas também tenham acesso a essa pregação. Obrigado, pastor Eleilton. Deus abençoe. Tamo juntos. É isso aí. Irmãos, até mais, gente. Deus abençoe. Deus abençoe.